Gente, imagina a seguinte cena. Você sai caminhando do epicentro de um apocalipse literal, sabe? Tipo, o céu tá completamente negro, os oceanos engoliram as montanhas todas. É aquela destruição total, né? Exato. Pragas dizimando tudo, o ar denso com as cinzas de deuses mortos mesmo. Aí você caminha por dias no meio desse pesadelo absoluto. Mas, de repente, cara, você atravessa uma fronteira invisível no mapa e do nada o sol tá brilhando. É como se nada tivesse acontecido. Pois é, o clima tá perfeito. É tipo uma terça-feira comum, ensolarada e super tranquila lá no Egito, enquanto a Grécia, logo ali atrás, tá sendo simplesmente apagada da existência. Olha, essa é, sem dúvida nenhuma, uma das revelações mais fascinantes sobre a arquitetura desse universo todo, sabe? A ideia de que o fim do mundo não é um evento global, mas uma tragédia com jurisdição puramente local. E é exatamente por isso que eu tô super animada pro nosso bate-papo de hoje. Pra quem tá ouvindo, lembrando que a gente tá participando de um podcast do canal DG e a nossa missão hoje é destrinchar um estudo ludonarrativo brilhante, tipo, muito denso, que pegou todos os documentos, os quadrinhos e o próprio design da franquia God of War para explicar como isso tudo funciona. É um mergulho profundo mesmo. Aham. A gente vai explorar a evolução do Kratos, né, de um monstro para um deus de esperança. Vamos explicar essa transição maluca dele da Grécia para o mundo nórdico e analisar como a nova jornada da Laufey expande o universo da saga. E tem muita coisa para expandir aí. Tempo em tempo aí embaixo, deixem as teorias de vocês e não esqueçam de usar o Super Pix, tá? O link tá aqui na descrição. O Super Pix salva muito na hora daquelas dúvidas mais técnicas. Nossa, demais. Pra quem não sabe, é uma inteligência artificial do canal. Você envia uma pergunta técnica sobre um produto, hardware, mecânica de games, e a IA gera uma resposta completinha na mesma hora. É tipo o braço direito perfeito para acompanhar uma análise complexa igual a essa. E a densidade dessa análise já começa exatamente nessa questão geográfica que você levantou no começo, né? Sim, dos países e tal. Isso, porque durante muito tempo a suposição da maioria das pessoas era de que as diferentes mitologias existiam em dimensões separadas, sabe? Tipo um multiverso clássico. Exato. Como se você precisasse de um portal mágico brilhante para ir de Asgard até o Olimpo. Mas o material de base que a gente está analisando desmente isso categoricamente. Nossa, isso muda tudo. Muda. Porque a Santa Mônica Studio estabeleceu que todas essas culturas coabitam fisicamente a mesma esfera terrestre. É o mesmo planeta. Cara, é como se as fronteiras dos países fossem campos de força mitológicos, né? Tipo, chove canivete e o mar ferve na Grécia por causa da morte do Poseidon. Sim, um caos total. Mas aí os deuses egípcios ou os nórdicos olham para aquilo e pensam: o problema não é no meu quintal, deixa queimar. É bem por aí mesmo. A jurisdição ecológica deles é super delimitada pelas crenças geográficas locais. O poder de um panteão molda a terra, mas apenas a terra que eles governam. Faz sentido. Então, quando Kratos destrói o Olimpo, aquele cataclismo gigantesco foi um desastre contido. E com a terra natal dele afundada, o que vem depois não é tipo um corte rápido de câmera e do nada ele tá numa floresta com neve. Ah, não, longe disso. Tem a HQ, né? Exatamente. A narrativa oficial, lá nos quadrinhos canônicos Fallen God, documenta que o Kratos caminhou por séculos. Não foram dias. Ele envelheceu. Ele cruzou as areias do Egito muito antes de ver a neve nórdica. E a mente dele não estava intacta também, né? O estudo detalha muito bem que ele passou décadas vagando pelos desertos egípcios, tipo, atormentado por alucinações visuais e auditivas. Ele tentava jogar fora as lâminas do caos. E elas voltavam sozinhas. Sim, elas magicamente retornavam para ele. É uma representação tão literal, tão visual do trauma do qual ele não conseguia fugir. É muito pesado. Mas, mudando um pouco o foco, tem um detalhe da chegada dele no mundo nórdico que me deixou muito intrigada. Qual parte? Porque, tipo, ele não encontrou simplesmente uma clareira vazia e decidiu, vou construir uma cabana aqui e viver em paz. O estudo cita a novelização oficial, revelando que ele foi arrastado fisicamente para dentro de Midgard. Ah, sim, os lobos. Pois é, porque isso foi necessário? Se a fronteira é só física, por que ele não cruzou a pé e pronto?
Então, é que atravessar a fronteira de um domínio governado por divindades vivas e principalmente ativas não é como passar uma catraca de metrô, sabe? Aham, tem segurança pesada. Exato. O panteão nórdico tem barreiras místicas e vigias. O Kratos foi atacado e fisicamente abduzido por 3 lobos colossais: Skoll, Hati e o Fenrir. Caramba, os 3 de uma vez? Sim, e eles não estavam só caçando por instinto, eles estavam agindo sob o comando direto de uma figura encapuzada. E essa figura, que manipulou as defesas da fronteira para puxar ele para dentro, era Laufey. A Laufey? A futura esposa dele? Ela mesma. Ela precisava dele dentro do território nórdico. Cara, pera. Vamos guardar esse detalhe da Laufey pro pessoal, porque as implicações disso são gigantescas pro final da nossa análise. Com certeza. É de explodir cabeça. Mas focando no ambiente agora. Quando Kratos é inserido nesse novo ecossistema nórdico, ele traz com ele aquela força bruta que aniquilou a Grécia, né? Só que os deuses nórdicos não reagem como os gregos reagiam. Não mesmo. É uma pegada totalmente diferente. Os desenvolvedores pegaram os textos antigos da Edda em prosa e, destruíram a percepção clássica da galera. Na Grécia, os deuses eram arrogantes e, quando se sentiam ameaçados, eles viravam monstros gigantes de combate. O Ares, o Poseidon, todos eles. Sim, mas no mundo nórdico, o buraco é muito mais embaixo psicologicamente falando. O mecanismo de defesa dos Aesir é fascinante justamente porque ele é baseado puramente no terror. Na literatura tradicional, esses deuses são vistos como protetores da humanidade contra o caos dos gigantes. Os heróis, né? Mas no jogo, eles são desconstruídos como tiranos extremamente paranoicos. O Odin é consumido por uma obsessão doentia de evitar a própria morte que foi profetizada para o Ragnarok. Ele morre de medo do futuro. Sim, e esse medo profundo foi o que motivou aquele genocídio preventivo de todos os gigantes. Os Aesir operam através de controle de informação, manipulação e opressão. Não é só sair batendo. Isso explica perfeitamente aquele choque monumental no primeiro confronto do Kratos contra o Baldur. Aquele soco na porta de casa. Exata. O Kratos, que literalmente espancou os Zeus até a morte com as próprias mãos, dá um soco com toda a fúria espartana num cara magrinho na porta da cabana e o Baldur simplesmente não sente nada. Zero impacto. A magia do Odin é tão asfixiante que a brutalidade grega se torna obsoleta ali. O Kratos percebe na hora que não pode só sair arrancando a cabeça da galera. Ele precisa de estratégia, de tática de guerrilha mesmo. Ele precisa de engenharia bélica nova. E é aí que o machado Leviatã e a lança Draupnir entram, como respostas diretas a esse ecossistema. E a transformação da Draupnir é um dos exemplos mais brilhantes de adaptação de mitologia que o estudo cita. Nossa, me explica isso. Então, nos mitos originais mesmo, Draupnir é um anel de ouro. E a cada 9 noites, ele sua outros 8 anéis de peso idêntico. Ele se multiplica, tipo uma fábrica de dinheiro. Isso. É um símbolo passivo de prosperidade e de riqueza infinita para Odin. Mas o que os irmãos anões, o Brok e o Sindri, fazem no jogo... Eles mudam o propósito, né? Sim. Eles convertem essa propriedade de multiplicação estática numa arma dinâmica de combate. Uma lança que se multiplica em frações de segundo para causar explosões devastadoras. Cara, isso é genial. De anel de ouro para lança explosiva. E o que isso significa na narrativa? Significa que num mundo que é inteiramente moldado pela paranoia do Odin, até mesmo a magia da riqueza precisa ser convertida numa ferramenta de guerra para você conseguir sobreviver. Tudo ali gira em torno da violência iminente. Faz todo sentido mecânico e narrativo. E a propósito, pessoal, para quem curte dissecar essas mecânicas complexas de armamento e, entender como a engine do jogo lida com as multiplicações malucas da lança Draupnir na tela, não deixem de testar o Super Pixel ali na descrição. Ajuda muito a entender os bastidores, né? Ajuda demais. Vocês podem enviar perguntas diretas sobre como o jogo processa esses dados de colisão e tal. E a IA responde na hora, é bem legal. Mas voltando para a mente do Kratos, né? Ele percebe que esse mundo é governado pela violência antecipada. E aí ele olha para o Thor, que é um deus que é usado basicamente como uma ferramenta de execução cega por um pai manipulador. É um reflexo muito pesado. Muito. O Kratos olha para o Thor e vê ali o reflexo exato de quem ele mesmo era na Grécia quando ele servia ao deus Ares.
Nossa, é verdade. E esse é o grande núcleo do conflito interno dele, né? O maior pavor do Kratos não é tomar uma surra do Odin ou do Thor. Não, o medo dele é outro. O grande terror psicológico é a hereditariedade do monstro. Ele tem um pavor asfixiante de que a sede de sangue dele, aquela maldição de matar a própria família, seja algo genético. Que o Atreus herde isso inevitavelmente. Sim, ele tem pânico de contaminar o próprio filho. A jornada nórdica inteira dele é uma tentativa desesperada de quebrar esse ciclo dentro de si, mesmo para salvar a alma do Atreus. E é exatamente isso que nos leva diretamente ao que o estudo classifica como o epílogo terapêutico da saga. A expansão Valhalla. Que obra-prima! Sim, o Kratos recebe um convite anônimo para entrar nos salões de Valhalla. Só que as regras ali são completamente diferentes do resto do jogo. Ele é despido das armaduras dele, dos níveis de poder que a gente acumulou. Voltou pro nível 1. E tem um detalhe macabro que define toda a experiência. Em vez de carregar a cabeça do sábio Mimir, que era a zona de conforto dele, a própria mente dele o força a carregar a cabeça do deus grego Hélias, pendurada na cintura. Aquele cara que ele arrancou a cabeça na mão nua lá no God of War 3. Exatamente. É um lembrete constante, falante, dos crimes mais covardes que ele já cometeu. E lá dentro, o deus Tyr assume meio que o papel de um terapeuta de combate. Um terapeuta que te desse a porrada. O Tyr usa lutas repetitivas, aqueles ciclos, para exaurir o Kratos fisicamente. O objetivo é fazer as barreiras mentais do espartano desmoronarem pelo cansaço. Usar a exaustão física para acessar a vulnerabilidade mental é brutal, mas faz sentido. E o Tyr não quer matar o Kratos de jeito nenhum, né? Ele só quer forçar ele a verbalizar todas aquelas culpas que estavam engasgadas. E o auge desse mecanismo de terapia marcial acontece no confronto final da expansão. O Kratos não enfrenta um monstro gigante, um dragão, nada disso. Ele enfrenta ele mesmo. Isso. Ele se depara com a sua própria versão jovem, lá do passado, sentada no trono do deus da guerra grego. Mas o estudo destaca uma inversão visual de extrema importância nessa cena. Do trono, né? Sim. A ilusão desse trono, que na mitologia grega original era um monumento de ouro maciço, gigante, imaculado, se manifesta em Valhalla como uma estrutura toda gasta, rachada e fraturada. Cara, eu fiquei pensando muito sobre o porquê desse trono estar quebrado nessa ilusão. Afinal, aquilo ali é uma memória do auge absoluto do poder destrutivo dele, devia estar brilhando. E a que conclusão você chegou? Então, me ocorreu que a quebra do trono é o mecanismo de aceitação das cicatrizes. Ele finalmente percebe que tentar agir como se o passado não existisse, esconder as correntes, é só uma ilusão boba. Ele nunca vai ter um legado imaculado. Ele não tem como apagar o sangue das mãos. Não tem. Então, ao se sentar nesse trono fraturado, ele aceita que é um ser composto de tragédias e erros, mas ele decide que as fundações do novo papel dele vão ser construídas em cima dessas ruínas. Ele senta ali não como o carrasco que ele era, mas como o deus da esperança. Ele assume aquela cadeira no conselho da Freya. Exato, para proteger e não para conquistar. É lindo. O momento de encerramento de um arco de desenvolvimento moral que levou a, décadas do mundo real para ser concluído, sabe? A redenção plena. Os fãs esperaram muito por isso. Foi muito catártico. Foi. Mas aí que tá. O que esse estudo ludonarrativo faz logo em seguida é jogar uma luz bem desconfortável sobre como essa paz foi alcançada. Aqui a gente entra no plot twist. Sim. Porque a estrutura de toda essa redenção foi desenhada no mais absoluto sigilo pela Laufey, a Fey, a última guardiã dos gigantes. Olha, as revelações sobre a Fey nesse documento são de cair o queixo. Pra mim, ela era só aquela curandeira bondosa que morreu antes do jogo começar. Mas não. Longe disso. Ela era uma força da natureza, letal. Ela bateu de frente com o Thor, cara. De forma tão violenta que o impacto das armas deles fraturou o continente de Vanaheim inteiro. Criando aquele mapa gigantesco da cratera, né? Sim, a cratera. Uma energia tão absurda que congelou relâmpagos no meio da paisagem. O nível de poder dela é assustador. O poder bruto dela rivalizava com as figuras mais aterrorizantes daquele universo. O próprio Kratos ficou maravilhado com a habilidade marcial dela. Mas a forma como eles se envolveram é o que dita o tom da manipulação inicial que a gente comentou.
A cronologia que o documento traz é absurda. Porque não foi amor à primeira vista, tipo, se esbarraram num campo florido e pronto. Foi bem diferente disso. Eles se encontraram na floresta e a reação instintiva foi tentar arrancar a cabeça um do outro. A fonte afirma que eles brigaram até exaustão total. E a luta só terminou num empate técnico. O que já mostra que ela estava no mesmo nível que ele. Sim. E o mais doido, depois de quase se matarem, eles ficaram 5 anos morando perto um do outro, apenas como amigos. Só amolando os machados, se estudando de longe. Uma tensão constante. E aí, depois disso, conviveram juntos, isolados naquela cabana, por mais 22 anos antes do Atreus nascer. 22 anos. E esse intervalo gigante de mais de 2 décadas foi exatamente o que permitiu o amortecimento do sistema nervoso do Kratos. A rotina, o silêncio, o ato de só cortar lenha em vez de pescoços. A Faye usou um isolamento para reconstruir o homem sob a pele daquele monstro. Mas aí entra o grande problema. Ela já conhecia a profecia. Esse é o ponto. Ela sabia do Ragnarok. Então calma aí. Isso levanta um questionamento gravíssimo para mim. Você está me dizendo que toda essa evolução terapêutica que a gente acabou de celebrar, toda aquela filosofia linda de devemos ser melhores, foi na verdade um projeto dela? É o que o estudo aponta. Ela estava domando o maior assassino da história só para transformar ele na lâmina perfeita contra Asgard. O Kratos, no fim das contas, foi só uma arma de vingança nas mãos de uma gigante rebelde. Porque se for isso, o cara tira todo o mérito do crescimento do personagem. Eu entendo total. É uma reação super válida de se ter. Mas é aqui que a tragédia da presciência, de ver o futuro, entra em ação. As fontes deixam muito claro que essa era, de fato, a intenção inicial da Laufey. Ela queria usar ele. Sim, ela arrastou o Kratos para Midgard usando aqueles lobos para ser o catalisador que ia antecipar o fim do Odin e trazer justiça aos Jotnar chacinados. O mecanismo original era pura manipulação tática. Ok. Mas o tempo que eles passaram juntos provou ser uma variável incontrolável para ela. O amor pelo Kratos e pelo filho recém-nascido, o Atreus, se tornou tão profundo e tão genuíno que ela tomou uma decisão drástica. Ah, os murais? Isso. Ela deliberadamente apagou e adulterou os murais proféticos nas paredes de Jotunheim. Ela traiu a profecia de vingança máxima do próprio povo dela. Nossa, ela abriu mão da vingança da raça dela. Sim, porque ela percebeu que aquele caminho inevitavelmente custaria a vida do marido e do filho. Ela preferiu sabotar a retaliação cósmica, que era o destino dela, para poupar os dois. Uau! Ela transformou a arma de destruição dela num escudo familiar, no fim das contas. É poético demais. E é justamente o peso dessa personagem fantástica, sabe? Essa história de amor, mentiras e um poder colossal que deixou um buraco tão grande quando ela morreu que os criadores da franquia tomaram uma das decisões mais arriscadas da indústria dos games. Sim, eles foram longe demais agora. Que redefine o futuro da Santa Monica Studio a partir dos anúncios lá de meados da década de 2020. O anúncio de junho de 2026. Exato. Em junho de 2026, foi anunciado o tão esperado God of War, Laufey. E a grande surpresa, que deixou muita gente de cara, é que o Kratos não é o protagonista jogável. É uma quebra de paradigma enorme para a franquia. O cara que carrega o nome da saga nas costas agora só aparece em memórias, com o Christopher Judge emprestando aquela voz maravilhosa dele para aprofundar o passado deles na cabana. E o jogo agora pertence à alma da Faye. Interpretada pela Deborah Ann Woll, né? Navegando pela vida após a morte. E o cenário escolhido para esse pós-vida não poderia ser mais ambicioso e maluco. O material diz que eles inseriram a Laufey no Everywhen. É um conceito complexo, muito. Para ilustrar esse conceito metafísico, que o estudo de ser inspirado no tempo do sonho dos aborígenes australianos, a gente tem que imaginar um disco de vinil colossal. Nós, os mortais, somos tipo a agulha que só consegue tocar e ouvir uma música por vez, avançando numa sequência. O tempo linear que a gente conhece. Exato. Mas o Everywhen é como se uma agulha mágica descesse e tocasse todas as faixas do disco de forma simultânea. Tudo ao mesmo tempo. Tudo.
O passado, o presente e o futuro acontecem ao mesmo tempo, sangrando um no outro. É um nexo de fluidez absoluta, onde a ordem cronológica não existe mais e deuses esquecidos estão lá lutando por domínio. A analogia do vinil é fantástica para visualizar o caos que deve ser esse lugar. Mas, sendo muito honesto, quando eu li sobre quem acompanha Laufey nessa jornada temporal, eu fiquei profundamente confuso. Sério? Por quê? A fonte menciona uns companheiros de equipe que parecem completamente bizarros pro padrão da série. Tem um cubo mágico falante chamado Frank, dublado pelo Jack Quaid. Sim, o Frank. E tem uma fita mística de tecido que tem sotaque neozelandês chamada Rue, que ajuda ela nas acrobacias. Como é que um cubo mágico falante se encaixa na brutalidade visceral, no sangue, no luto pesado que sempre definiu God of War? Parece que virou comédia, né? Parece super deslocado. Até a gente entender o mecanismo ludológico e narrativo por trás disso. Porque assim, a mente do Kratos era muito rígida, moldada por aquela disciplina espartana pesada e por um luto sufocante. Isso justificava um mundo ao redor dele que era sempre denso, escuro e sem humor brilhante. Mas a Laufey, por outro lado, agora uma alma desencarnada, navegando num plano onde a própria realidade está em fluxo constante. Não tem regra. Exato. Ter guias abstratos, como um construto geométrico ou uma fita mágica, é a forma visual do jogo externalizar que as leis da física tradicional não se aplicam mais ali. E, mecanicamente, isso tem um propósito vital pro gameplay. Que seria justificar uma mudança radical no estilo de combate, né? Pra não ficar repetitivo. Exatamente. Pensa comigo. Se os desenvolvedores pegassem o Kratos, logo depois dele alcançar a iluminação e a paz no DLC Valhalla, e jogassem ele numa nova jornada lá no Egito, só para decapitar um novo panteão de deuses, Iria estragar tudo. arruinaria todo aquele desenvolvimento moral lindo que a gente acabou de detalhar. O Deus da Esperança não pode simplesmente voltar a ser um carniceiro do nada. Isso seria trair o público. E qual foi a solução deles? Mudar de corpo e de alma, ao assumir o controle da Faye, num ambiente como Everywhen, onde a gravidade é totalmente opcional, o estúdio consegue trazer de volta as mecânicas frenéticas de combate da era grega. Ah, tipo o hack and slash clássico. Isso, pulos duplos, malabarismo aéreo com os inimigos, velocidade extrema. Tudo isso impulsionado por essa fita mística, a Rui. Volta a fazer total sentido no controle sem corromper o arco do Kratos. Genial. E os inimigos que ela enfrenta nesse plano maluco atemporal? Porque o material de base detalha que não são mais os deuses nórdicos ali. Não, o escopo aumentou. Aumentou muito. Diz que o caos multiversal que foi gerado pela morte do Olimpo lá atrás e pelos rasgos que o Odin fez na realidade permitiu que ocorressem invasões. De outras mitologias, né? Sim, a Faye bate de frente com a deusa egípcia Sekhmet, a leoa portadora das epidemias e da cura selvagem. Uma pedreira. E ela também enfrenta o deus mongol Begtse, que é o senhor da guerra impiedosa. Cara, é como se o estúdio estivesse usando essa jornada no Everywhen como um laboratório de testes em tempo real. Como assim, um laboratório? Tipo, eles estão vendo como o público reage à mecânica de lutar contra o panteão do Egito e da Ásia com a Faye, antes de dar um salto oficial do Kratos pra lá no futuro. Entende? É muito inteligente. É uma masterclass de game design. É como preservar a integridade do seu personagem principal, o Kratos, enquanto expande mecanicamente e geograficamente seu universo intelectual de forma segura. É impressionante. E olha que jornada monumental nós traçamos aqui hoje, hein? Foi incrível. Fomos desde um homem com o corpo pintado com as cinzas da própria tragédia, afundando um continente europeu na escuridão mais densa. Até a caminhada lenta dele. Isso, passando por essa marcha rastejante de séculos em busca de esquecimento nos desertos, até a brutal psicoterapia de Valhalla. Vimos o Kratos aceitando seus demônios para assumir o manto do Deus da Esperança. E uma cura que foi viabilizada apenas pelo sacrifício e por aquela manipulação secreta da maior guerreira que os gigantes já conheceram, a Laufey.
Sim, e agora a gente vai ver essa mesma gigante esmurrando deusas egípcias em um plano cósmico de tempo simultâneo. E tudo isso conectado por fios invisíveis de consequências e evolução emocional profunda. É de explodir a mente mesmo. Olha, eu quero agradecer demais a cada membro do canal DG por continuar alimentando essa nossa fome por dissecar histórias tão ricas. A galera é muito engajada, isso é ótimo. Esse nosso espaço exclusivo só existe graças a quem acompanha e interage com a gente sempre. E de novo, não esqueçam de conferir o link do Super Pix aqui na descrição, tá? Usem sem dó. Sim, para tirar qualquer dúvida sobre hardware, tipo, que você vai precisar para rodar esse próximo jogo, ou para entender os detalhes técnicos mais loucos dessa franquia maravilhosa. Deixem comentários e participem. E observando todo esse cenário novo da Laufen Everywhere, me surge um questionamento final que é inescapável. Manda, o que você pensou? Pois é. Se o Everywhere é realmente esse lugar místico, onde o passado, o presente e o futuro colidem e existem exatamente ao mesmo tempo, A teoria do disco de vinil. e se as ações de sobrevivência da Laufey contra essas divindades invasoras no pós-vida estão embaralhando os fluxos de magia de outros panteões? Será que as batalhas que ela está travando agora, que cronologicamente acontecem no futuro da saga, foram, na verdade, a faísca original que corrompeu o Olimpo grego lá no passado? Nossa, cara! Será que as cinzas da tragédia do Kratos não foram causadas por deuses gregos que simplesmente enlouqueceram sozinhos, mas sim pelo eco multiversal dos socos dados pela própria esposa dele no fim dos tempos? Transformando essa narrativa inteira num ciclo mais cruel e perfeito da história dos games. Que genial! Fica essa fagulha para quem acompanha a gente fritar a mente até o nosso próximo encontro. Um abraço, pessoal, e até a próxima análise.